Mudanças no comportamento ou na aparência externa têm pouca probabilidade de durar se não descobrirmos os motivos enterrados na profundidade do nosso ser. Foi por esse motivo que Jesus nos disse para limpar primeiro o interior do copo. Princípio espiritual: a mudança duradoura acontece de dentro para fora. O que não sabemos pode nos ferir. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e toda cidade ou família dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12:25. Darlene veio fazer terapia para trabalhar os seus relacionamentos com os homens. Ela desejava ardentemente encontrar um companheiro para poder se casar e ter filhos, mas apesar de estar no meio da casa dos 30 nunca tiveram um envolvimento romântico com um homem. Meu maior problema, confessou-me ela, é que eu me acho feia. Fiquei um pouco surpreso com a declaração de Darlene, pois eu a considerava uma moça atraente e sempre preocupada com a própria aparência. Ela passou a descrever o seu doloroso constrangimento na presença dos homens e os sentimentos embaraçosos com os quais tinha que lidar sempre que pensava em se envolver romanticamente. Eu sei que não sou burra e que às vezes a minha conversa é interessante. Mas não consigo deixar de pensar que qualquer homem por quem eu pudesse me interessar me acharia fisicamente repulsiva. Tenho certeza de que deve haver algum cara que tenha vontade de fazer sexo comigo, mas acho que nenhum homem que eu considere realmente atraente também se sentiria atraído por mim. Darlene cresceu com um pai que dificultava sua vida. Ela nunca sabia o que esperar quando voltava para casa depois da escola. O pai era geralmente rude e agressivo com Darlene e com a mãe dela quando bebia, o que frequentemente fazia a adolescente ter vontade de se tornar invisível. Se pudesse, ela trocaria de vida com qualquer pessoa no planeta. Infelizmente, a mãe de Darlene pouco podia ajudá-la. Era uma mulher passiva e incapaz de controlar o marido ou de proteger a filha das explosões dele. Darlene vacilava entre esperar que um dia seu pai notasse que ela era uma boa pessoa e parasse de maltratá-la e desejar que ele morresse. Nenhuma dessas duas esperanças, no entanto, fazia Darlene sentir-se bem a respeito de si mesma. Este processo desenvolveu nela a convicção inconsciente de que o pai não a valorizava o suficiente para mudar de comportamento, e ela começou a sentir ódio dele. Este ódio do pai e o desejo que ele morresse davam-lhe a impressão de ser uma pessoa feia por dentro. Darlene estava envolvida num conflito entre suas convicções inconscientes a respeito de si mesma e sua vida consciente do dia a dia. Inconscientemente, ela acreditava que era uma pessoa feia que não valia grande coisa, embora conscientemente soubesse que a sua vida agora era diferente. Somente quando se deu conta de que se achava feia por causa do ódio que sentia pelo pai é que Darlene conseguiu ver-se tal como a mulher atraente que de fato era. Ela ainda se lembrava, com raiva, da maneira como ele a tratava quando criança, mas pôde começar a acreditar que não era necessariamente uma pessoa feia por sentir-se assim. Estamos continuamente transferindo as nossas convicções inconscientes baseadas nas experiências passadas para o mundo que nos cerca hoje, observando constantemente o presente através do filtro inconsciente do nosso passado. Geralmente não sabemos que estamos fazendo isso, porque o fazemos automaticamente. A única maneira pela qual podemos abrir espaço para experiências novas é tomando consciência de como estamos projetando essas antigas convicções no nosso mundo de hoje. O fato de não termos consciência de uma coisa não significa que ela não possa nos prejudicar. Nossa realidade atual nos diz uma coisa, mas as nossas convicções inconscientes nos dizem outra. Infelizmente, o inconsciente geralmente sai vencedor. Esta frequentemente é a origem dos problemas psicológicos da nossa vida que podem ter consequências perniciosas. Jesus exortou-nos a ser mais conscientes.
Esta consciência é a solução para resolver uma família dividida. Quando acreditamos inconscientemente em uma coisa que está em conflito com o que pensamos conscientemente, travamos uma batalha com nós mesmos e ficamos divididos. Jesus quer que tomemos consciência das convicções que nos dividem para sermos inteiros. Princípio espiritual: não podemos vencer uma luta contra nós mesmos. Curando o ódio. Por que te preocupas com o cisco no olho do teu irmão quando tens uma trave no teu? Mateus 7:3. Odiamos nos outros o que não conseguimos suportar em nós mesmos. Uma das perguntas que me fazem de tempos em tempos é a seguinte: como posso saber o que existe no meu inconsciente que pode estar me prejudicando? Para responder a esta pergunta, digo às pessoas que pensem a respeito de tudo que elas não gostam nos outros. O seguir, peço-lhes para fazer uma lista das 5 coisas que mais detestam nas pessoas que as cercam. É provável que essas 5 coisas estejam enterradas em um lugar profundo que os analistas junguianos chamam de o lado da sombra do inconsciente. O ódio de Bill com relação à imoralidade na indústria do cinema é tão intenso que ninguém ousa entabular uma conversa com ele sobre o assunto. Para Bill, a pureza sexual tornou-se a prova da verdadeira espiritualidade na nossa época, e ao não reconhecer este fato ele o sujeitou-se ao mal. Bill chama os atores que trabalham em filmes sexualmente provocantes de imorais ou transviados e insiste em afirmar que eles não têm caráter porque se deixaram filmar perto de pessoas seminuas. Susan, sua filha de 13 anos, tem medo de pedir ao pai para ir ao cinema, temendo tornar-se também objeto de ira de Bill. Como a maioria das crianças da sua idade, Susan admira muitos atores e, ao contrário do pai, não considera os filmes deles tão censuráveis. Bill acha que as pessoas que produzem filmes com cenas de sexo estão apenas tentando controlar os outros por meio dos seus sentimentos sexuais e que qualquer pessoa que pague para assistir a esses filmes está sucumbindo a desejos nocivos. Susan quer sentir-se tão normal quanto os amigos, não apenas a respeito de sua sexualidade como também da sua vontade de ir ao cinema. Mas a reação do pai não só ao sexo nos filmes como também às pessoas que trabalham na indústria do cinema parece afastá-la mais dele. Susan não ousa falar sobre seus sentimentos, justamente no momento da vida em que mais precisaria abrir-se com o pai. Ela gostaria de conversar com o pai a respeito de assuntos sexuais, mas não tem coragem. Bill não consegue perceber que o seu ódio aos atores que ele acredita estarem tentando controlar os outros por meio do sexo é na verdade uma maneira de ele próprio exercer o controle. Bill luta em segredo com fantasias sexuais e sente raiva de si mesmo por frequentemente ceder a elas. No decorrer dos anos, ele chegou à conclusão de que a única maneira de controlar a sua atração pela pornografia é odiando os sentimentos de luxúria que ela estimula nele. Ele se sente de tal modo controlado interiormente por esses sentimentos que tenta desesperadamente controlar todas as pessoas externas. Além de não funcionar, essa forma de controlar as fantasias sexuais está criando um distanciamento entre ele e a filha. Bill precisa parar de concentrar-se tanto na sua censura ao sexo na indústria do cinema e começar a examinar mais o que se passa com ele. Jesus parecia compreender que quando nos descobrimos odiando alguma coisa nos outros devemos parar e verificar se temos algo parecido em nós. Condenar os outros por um defeito contra o qual lutamos em nós mesmos é como preocupar-nos com o cisco nos olhos de uma pessoa, a respeito do qual nada podemos fazer, enquanto temos uma trave no olho que requer uma atenção imediata. Às vezes, a cura do nosso ódio pelas outras pessoas começa com um exame sincero do que guardamos no inconsciente. Princípio espiritual: o ódio aos outros frequentemente é sintoma de uma ferida interna em nós mesmos. A história se repete, a não ser
Como poderá alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus haveres se antes não o tiver amarrado? Mateus 12:29. Quando fui fazer terapia pela primeira vez, eu sabia que o meu principal problema era o meu relacionamento com o meu pai. Eu estava constantemente em conflito com ele e ressentia-me da maneira como havia sido tratado na infância e na adolescência. Eu raramente tinha contato com meu pai depois de adulto e encurtar as minhas visitas à casa dele durante as festas para evitar que acabássemos tendo uma das nossas típicas brigas sem sentido. Lembro-me de uma sessão na qual eu estava explicando ao meu terapeuta como a minha infância tinha sido horrível. Era uma síndrome de chutar o cachorro, expliquei. Ele tinha um dia difícil no trabalho, voltava para casa e descarregava raiva em cima de nós. Como eu era a pessoa que mais falava na família, bastavam alguns minutos para que ele começasse a gritar comigo por alguma coisa. Para enfatizar o que eu estava querendo dizer, descrevi a ocasião em que eu tinha 18 anos e havia secretamente cronometrado o discurso do meu pai a respeito do comprimento do meu cabelo. Eu sabia que a coisa ia ser difícil naquele dia, de modo que fiquei olhando para o meu relógio. 2h30 depois ele ainda estava gritando comigo, sem que eu tivesse dito uma palavra. Você consegue acreditar? 2 horas gritando sem nenhuma provocação da minha parte. Nunca me esquecerei do que o meu terapeuta disse. Talvez ele tenha amado muito você. O quê? Perguntei boquiaberto. Claro, prosseguiu ele. Que outro motivo seu pai teria para gastar toda aquela energia tentando corrigir você? Não acho que ele estava brigando com você. Ele estava lutando por você da melhor maneira que sabia. Eu nunca tinha pensado naquilo daquele jeito. Lembro-me de ter sentido que o meu terapeuta tinha entrado em um dos armários mais escuros da minha casa psicológica e derrubado no chão um monstro com o qual eu não conseguia lidar. Até aquele momento eu só tinha olhado para a raiva do meu pai de uma determinada maneira, achando que ele me desvalorizava. Mas talvez ele estivesse zangado comigo porque queria que minha vida fosse melhor. Do seu jeito desajeitado, talvez meu pai estivesse tentando fazer com que eu olhasse para coisas que ele considerava importantes. A história com o meu pai se repetia todas as vezes que estávamos juntos, porque eu interpretava a raiva dele exatamente da mesma maneira. O meu terapeuta fez com que uma janela de oportunidade se abrisse e me ajudasse a romper o ciclo. Depois desse dia continuei a sentir-me tentado a ter as mesmas antigas discussões com o meu pai, mas de um jeito um pouco diferente. Como eu me tornara mais consciente da maneira inconsciente pela qual interpretava a raiva dele como uma rejeição, comecei a perceber que eu poderia ser capaz de vê-la como uma outra coisa. O nosso relacionamento não foi magicamente restaurado a partir dali, mas melhorou bastante. Jesus sabia que nós não temos que ser condenados a repetir a mesma história, mas esta se repetirá enquanto não recebermos ajuda dos outros. Precisamos do ponto de vista dos outros a fim de verdadeiramente compreender a nós mesmos. Podemos então optar por viver uma vida nova e diferente, porque estamos mais conscientes das influências inconscientes que estão determinando nossos comportamentos e nossa vida. A missão espiritual que guiou a vida de Jesus resultou em benefícios psicológicos para todos os que tiveram contato com ele. Hoje em dia chamamos isso de psicoterapia. Na vida de Jesus, era simplesmente sua maneira de ser. As pessoas tomam consciência de seus mecanismos inconscientes com a ajuda de outra pessoa. Às vezes, o homem forte que precisamos que outra pessoa nos ajude a amarrar é a nossa parte inconsciente. Princípio espiritual: a mudança nos pontos de vista tem o poder de mudar a história. Capítulo 9. Conhecendo a verdadeira humildade, Jesus contou também a seguinte parábola para alguns que confiavam em si mesmos, tendo-se por justos e desprezando os outros.
2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro, um cobrador de impostos. O fariseu rezava, em pé, desta maneira: ó Deus, eu te agradeço por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que possuo. Mas o cobrador de impostos, parado à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo, este voltou justificado para casa e não aquele. Porque todo aquele que se enaltece será humilhado e quem se humilha será exaltado. Lucas 18:9-14. Jesus criticava o amor próprio excessivo porque acreditava que as pessoas que aceitam depender de Deus e abrem mão da autossuficiência alcançam a plenitude. É preciso humildade para reconhecer que não somos Deus e saber que precisamos nos relacionar com Ele para sermos espiritualmente completos. Essa mesma humildade nos permite compreender que também necessitamos dos outros para sermos emocionalmente completos. Deixamos de ser humildes e fingimos ser superiores aos outros quando sentimos medo de admitir que temos necessidade deles. A tendência atual da psicologia também reconhece a importância de dependermos dos outros. Não somos unidades autossuficientes e sim seres interligados. O ponto de partida para a plenitude espiritual e psicológica é a nossa necessidade de ter um relacionamento com algo maior do que nós mesmos. A dependência saudável nos relacionamentos produz pessoas saudáveis. Precisar dos outros nos torna mais fortes e não carentes. Os seguidores de Jesus nunca se consideravam melhores do que as outras pessoas pelo fato de precisarem delas para serem completos. Ao contrário dos fariseus, temos que agradecer a Deus por sermos como as outras pessoas, porque isso nos coloca no caminho para conhecer a plenitude. A guerra entre a psicologia e a religião. Para alguns que confiavam em si mesmos, tendo-se por justos e desprezando os outros. Lucas 18:9. Várias pessoas religiosas têm me procurado no decorrer dos anos para fazer terapia. Em determinados casos, precisei ser muito cuidadoso devido ao preconceito delas contra a psicologia, mas acabei descobrindo algumas abordagens bastante proveitosas. Por desejar compartilhar o que aprendera com outros profissionais, escrevi um artigo e submeti-o a uma famosa revista técnica na área da psicoterapia. Fiquei consternado ao ser informado que o artigo tinha sido rejeitado. O editor da publicação incluiu na carta que me enviou os comentários da pessoa que fez a análise do meu artigo. Fiquei surpreso com os comentários, que eram concisos, hostis e extremamente pejorativos. No final da análise, em que apaixonadamente argumentava que o assunto em questão não era adequado a uma revista de psicologia, as frases estavam incompletas, evidenciando a raiva de quem escrevera. Ficou claro para mim que ele não tinha terminado de ler o meu artigo porque várias das suas objeções haviam sido respondidas na parte final do meu texto. Eu escrevi o artigo para ajudar os psicoterapeutas a entender os preconceitos dos pacientes religiosos. No entanto, vários psicoterapeutas também estão precisando de ajuda com relação aos seus próprios preconceitos contra a religião. A necessidade de menosprezar aqueles que não compreendemos decorre de um amor próprio excessivo que prejudica a nossa própria saúde espiritual e psicológica. O fato de o meu artigo ter sido rejeitado é irônico se levarmos em conta seu tema central. Podemos ser dogmáticos com relação à religião ou psicologia, mas ao nos considerarmos superiores aos outros e ao achar que não precisamos do que eles têm a nos oferecer, estamos causando um dano a nós mesmos.
Meu artigo acabou sendo publicado em uma revista de psicologia conhecida por interessar-se tanto pela psicologia quanto pela religião. No entanto, não consegui deixar de pensar que os leitores da primeira revista talvez fossem os que mais precisassem ler o que eu estava tentando dizer. O que Jesus criticava como excesso de amor próprio, a psicologia chama de narcisismo, que acontece quando a pessoa tem uma visão grandiosa de si mesmo para defender-se das próprias imperfeições. O narcisismo prejudica o relacionamento com os outros e cria uma barreira tanto para a saúde espiritual quanto para a psicológica. Algumas pessoas não acreditam que a psicologia e a religião sejam compatíveis, chegando ao ponto de descrever as divergências entre elas como uma guerra. Quando a psicologia é excessivamente narcisista e não admite que a religião tenha alguma coisa a oferecer para o entendimento do comportamento humano, ela é culpada de um excesso de amor próprio. Quando a religião tem um amor próprio exagerado e não admite que a psicologia tenha algo a oferecer para o entendimento do coração e da mente humana, ela é culpada de narcisismo. Aqueles que são suficientemente humildes para admitir que podem aprender com os outros sem os desprezarem estão no caminho da saúde psicológica e espiritual a qual Jesus se referiu. Princípio espiritual: arrogância que nos leva a acreditar que somos superiores aos outros tem origem no medo de sermos inferiores. Jesus pregou relacionamentos e não regras. Todos saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Já que veio fazer terapia porque havia prometido a si mesmo que se perdesse a paciência e quebrasse de novo alguma coisa procuraria ajuda profissional. Ele sempre cumpre suas promessas. Na verdade, não acredita que a raiva que sente seja um problema. Ele apenas acha que a maioria das pessoas tem um comportamento muito condescendente, o que ele considera extremamente irritante. Jacques sempre tenta fazer a coisa certa, porque não deveria esperar o mesmo de todas as outras pessoas. Jacques sente que tem o direito de ficar zangado quando os outros o desapontam. No início, ele teve dificuldade com a terapia porque fazia questão de seguir regras. Queria saber como devíamos começar as sessões, ou seja, se tínhamos que retomar as coisas do ponto onde havíamos parado na última vez e exatamente sobre que tipo de coisas devíamos conversar. Jacques acreditava que as pessoas boas seguem as regras, e as más estragam tudo. Por esse motivo ele tentava seguir religiosamente as regras em todos os aspectos da sua vida. Ele levou bastante tempo para entender que tanto na terapia de boa qualidade quanto na religião de bom nível as regras só existem e são usadas para favorecer melhores relacionamentos. Não existe nenhum mérito em seguir regras só pelo fato de serem regras. Jacques não compreendia isso. Para ele, o simples fato de uma pessoa seguir rigidamente as regras indicava a qualidade da pessoa. E por isso ele se enraivecia quando as regras não eram obedecidas ao pé da letra. Ele rejeitava a ideia de que uma pessoa boa talvez tivesse às vezes que sacrificar algumas regras para preservar seus relacionamentos com os outros, pois as considerava mais importantes do que os relacionamentos. Jacques começou aos poucos a perceber que o relacionamento que tinha comigo estava ajudando, apesar de eu não seguir o que ele imaginara como sendo as regras da terapia. No início, ele se aborreceu comigo, mas acabou concluindo que poderia ser de algum modo beneficiado por eu compreendê-lo. Jacques começou a sentir a minha importância por eu ser quem era e não por eu ter um desempenho à altura do que ele esperava. Foi uma grande libertação quando Jacques descobriu que era isso exatamente o que ele queria sentir por si mesmo. Ele vinha seguindo religiosamente as regras porque tinha medo de não ser considerado uma boa pessoa. Jacques está começando a acreditar que os outros poderão achar que ele tem valor por ser quem é, mesmo que o seu desempenho não corresponda às expectativas deles.
Está começando a compreender a diferença entre a religião em que acreditava, na qual as regras têm primazia, e a religião de Jesus, na qual os relacionamentos são o ponto principal. Jesus não pregou uma filosofia de vida e não deixou um conjunto de regras religiosas para serem seguidas. Ele se expressava por meio de analogias, oferecia princípios espirituais e falava sobre o amor como a marca que distinguia aqueles que o seguiam. Ele disse: "Todos saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros", porque esta era a mais pura explicação da religião que ele pregava. A religião dele era de relacionamentos e não de regras. A psicologia está chegando à conclusão de que os seres humanos não podem existir sem um relacionamento saudável com outra pessoa. Estamos reconhecendo que os relacionamentos são a atmosfera necessária à nossa sobrevivência. As crianças que não são abraçadas não se desenvolvem bem. Parceiros amorosos de uma vida inteira morrem com poucos meses de diferença e a solidão é a principal causa do suicídio. A religião de Jesus era sobre amor e relacionamento, não sobre regras, porque é do amor nos relacionamentos que precisamos para sobreviver. Princípio espiritual: os relacionamentos que encerram o amor são a prova da verdadeira religião. Estímulo: eu vos digo que este homem voltou para casa justificado diante de Deus. Lucas 18:14. De acordo com Jesus, Deus não exige que mudemos para que Ele nos ame, é porque nos ama que Ele nos estimula a mudar. É nos momentos de paz em que ansiamos em nos tornar pessoas melhores e admitimos para nós mesmos que podemos crescer que o sentimento de sermos amados por Deus nos estimula. O estímulo nos motiva a ser completos. No início, achei que a minha terapia com Jéssica tinha tudo para dar certo por causa do apego positivo que ela parecia ter por mim. "Você parece realmente saber o que está fazendo", disse ela. "Acho que sou uma pessoa de sorte por ter encontrado alguém tão competente na sua função quanto sou na minha." Mas, à medida que o tempo foi passando, ficou claro que o fato de idealizar-me estava prejudicando Jéssica. Em vez de sentir-se melhor na minha presença, ela parecia sentir-se pior. Embora me considerasse um grande terapeuta, ela dava a impressão de não se sentir à vontade com o que considerava a minha excelência. "Você foi realmente esperto quando decidiu ser psicólogo, porque estou certa de que você não tem que suportar o tipo de frustrações no seu trabalho que eu tenho que enfrentar no meu", ela se queixava. "Quero dizer, as pessoas com quem eu trabalho são basicamente idiotas. Eu sou provavelmente a pessoa mais esperta no escritório e ninguém parece gostar disso." Jéssica dava a impressão de estar quase desconcertada porque a sua vida não estava indo tão bem quanto ela imaginava que a minha estivesse. Finalmente percebi que cada vez que Jéssica estava comigo e me olhava considerando-me uma pessoa especialmente bem-sucedida, ela se sentia um fracasso. Apesar de me repetir que estava se dando muito bem na vida e de contar seus sucessos no trabalho, a verdade era que Jéssica sentia uma grande insatisfação. Sentia-se desestimulada e não queria que ninguém soubesse disso. De repente percebi que o triunfalismo de Jéssica era uma fachada para encobrir sua sensação de fracasso. Ela precisava sentir-se segura para falar de suas falhas, de suas vulnerabilidades e do quanto desejava ser melhor do que achava que era. Assim que Jéssica conseguiu descrever a sua insegurança e dizer que queria que os outros gostassem dela, mas temia que isso não acontecesse, nossa terapia adquiriu uma qualidade diferente. Jéssica ficou surpresa com o que aconteceu. Em vez de sentir-se pior a respeito de si mesma por falar de suas falhas, ela passou a sentir-se melhor. A tentativa de receber atenção demonstrando uma extrema competência na verdade a desestimulava, mas o fato de compartilhar seu ardente desejo de crescer e melhorar começou a dar-lhe mais coragem.
Jéssica estava aprendendo que era mais importante para ela receber estímulos dos outros do que tentar impressioná-los. Este foi um passo fundamental para que ela compreendesse do que precisava para ser uma pessoa completa. Jesus ensinou que temos um Deus que está intimamente interessado em tudo a nosso respeito, não para julgar-nos por nossas más ações e sim por desejar o nosso crescimento. Cada um de nós é importante para Deus. Quando revelamos a Ele os nossos pensamentos e sentimentos mais profundos, Ele nos aceita pelo que somos. Esta é uma profunda fonte de estímulo. Jesus ensinou que temos uma necessidade essencial de crescer e que o estímulo que vem de Deus nos encoraja para nos desenvolvermos. Qualquer pessoa que tenha criado uma criança conhece essa necessidade humana fundamental. Quer seja empilhando blocos ou tentando ganhar o prêmio Nobel, precisamos que os nossos esforços tenham importância para outra pessoa. Necessitamos de estímulo para crescer. Princípio espiritual: não mude para ser amado, cresça a partir do que você é. Sermos amados por quem somos. E até mesmo todos os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Mateus 10:30. Foi muito bom Maria e Daniel terem procurado o aconselhamento conjugal. Maria amava Daniel, mas achava que viver com ele era muito estressante. Daniel era um homem de elevados princípios morais, comprometido com as suas convicções religiosas e que valorizava sua reputação na comunidade. Maria era uma pessoa de espírito livre que dava valor a ser receptiva e aberta aos outros. Daniel era um homem para quem as coisas eram ou pretas ou brancas, ao passo que Maria vivia principalmente nas áreas cinzentas. Ambos tinham muito a aprender um com o outro, mas cada um achava o outro decepcionante. Daniel acreditava firmemente no certo e no errado. Maria achava que os sentimentos da outra pessoa deviam ser considerados em primeiro lugar. Às vezes, Daniel era mais prudente, em outras Maria era mais amorosa. A dificuldade estava no fato de que para Daniel e Maria suas diferenças significavam desavenças, e isso era um problema no casamento deles. Daniel acreditava que marido e mulher deviam tornar-se uma só carne e deviam concordar e pensar da mesma maneira quando tomavam decisões. Maria nem sempre tinha o mesmo ponto de vista a respeito das coisas. Daniel via as opiniões diferentes de Maria como uma oposição e um desafio a ele. Maria achava que Daniel era crítico demais. Maria respeitava Daniel por ele ser íntegro e fiel, mas mesmo assim queria que o marido mudasse. Daniel amava Maria por sua compaixão e capacidade de discernimento, mas considerava a recusa dela em prestar atenção aos detalhes um defeito de caráter. Nem Maria nem Daniel gostavam de ter um cônjuge tão diferente de si. Ambos eram de opinião que intimidade significava concordância, de modo que questionavam o casamento baseados no fato de terem personalidades diferentes. Tanto Maria quanto Daniel achavam que tinham cometido um erro ao se casar, mas nenhum dos dois sabia o que fazer a respeito do problema. Embora fosse mais difícil para Daniel, eles começaram a discutir menos quando ambos modificaram a maneira como encaravam as diferenças entre eles. Ser diferente não tinha que significar que algo estava errado, poderia também ser um sinal de força no casamento. Daniel aprendeu porque a corda tripla não se rompe facilmente. Eclesiastes 4:12. Quando começou a perceber como as diferenças entre eles poderiam atuar juntas para tornar a união mais forte, começou a entender que um vínculo formado pelo amor era sempre mais forte do que laços baseados na total concordância. A harmonia no casamento de Daniel e Maria melhorou assim que eles foram capazes de aplicar essa lição a si mesmos. À medida que Daniel e Maria começaram a apreciar suas diferenças, em vez de ressentir-se delas, eles continuaram a discordar a respeito das coisas,
Mas essas divergências geraram menos discussões. Jesus ensinou que as características de cada pessoa como indivíduo são tão importantes para Deus que este sabe o número até mesmo de todos os fios de cabelo da vossa cabeça. Jesus acreditava que cada um de nós possui características únicas que enriquecem nossos relacionamentos com os outros. As nossas personalidades distintas precisam ser apreciadas para que os nossos relacionamentos sejam completos. Algumas pessoas têm dificuldade em compreender isso. Elas acham que se fizermos parte da mesma comunidade não poderemos ser diferentes em nada, ou seja, precisamos andar, falar, nos vestir, agir e pensar da mesma maneira para fazer parte do mesmo grupo. Jesus não pensava assim. Ele acreditava que os relacionamentos mais fortes deixam espaço para as diferenças individuais entre as pessoas. A nossa capacidade de conviver com essas diferenças é um sinal de saúde espiritual e emocional. Na verdade, as pessoas que têm os relacionamentos mais amadurecidos sentem prazer no fato de serem diferentes. Princípio espiritual: as diferenças não precisam significar divergências. O perdão e a cura. O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Lucas 5:23. Emma sofreu abuso e foi abandonada pelos pais quando criança, tendo sido criada no sistema de lares adotivos. Sua infância foi extremamente sofrida por causa do tratamento que recebeu dos pais e também em vários dos locais onde morou. Emma sempre culpara os pais pelo sofrimento que teve que suportar, mas ultimamente decidira colocar uma pedra em cima do passado. Já consegui superar tudo, ela me explicou. Eles provavelmente eram imaturos, incapazes de assumir responsabilidade ou não tinham recursos. Não importa. Vou simplesmente me concentrar no presente e deixar o passado para trás. Não estou interessado em uma terapia profunda. Só preciso de algumas sessões rápidas para recobrar o equilíbrio e seguir em frente. Mas o passado de Emma recusava-se a ficar para trás. Ela sentia raiva grande parte do tempo, não confiava nas pessoas, nunca dormia bem e fazia sistematicamente más escolhas nos seus relacionamentos. Emma havia desculpado os pais, mas não os havia perdoado. No entanto, queria seguir em frente, sem olhar para trás, achando que revolver todas aquelas recordações dolorosas da infância era penoso demais e não adiantaria nada. Acontece que a terapia de Emma não foi tão rápida quanto ela desejava. Foram necessários anos de terapia e grupos de apoio para que ela pudesse compreender a importância de lidar com sua questão inacabada com os pais e mais tempo ainda para que pensasse em perdoá-los. No fundo, Emma não queria perdoar os pais porque achava que ao fazer assim estaria tornando a atitude deles aceitável. Mas isso não é verdade. Pode-se perfeitamente perdoar as pessoas, mas optar por não permitir que elas voltem a fazer parte da sua vida se você não achar que recebê-las de volta seria uma boa coisa. Emma precisava acreditar que o que os pais fizeram foi errado, mas não tinha que continuar a odiá-los por isso. O seu ódio só estava magoando. Emma precisava perdoar os pais por causa dela mesma, e não deles. Ao compartilhar suas experiências e sentimentos na terapia e nos grupos de apoio, Emma não se sente mais sozinha. Sentindo-se compreendida, ela começou a olhar de novas maneiras para o ressentimento que os pais despertaram nela. Ao perdoá-los, ela libertou a si mesma de uma vida de culpa e ódio. O trabalho foi imenso, mas, ao completá-lo, Emma atingiu um nível mais profundo de totalidade espiritual e psicológica. Às vezes os meus pacientes gostariam que eu dissesse algo milagroso que lhes permitisse psicologicamente levantar-se e andar de imediato.
Mas quando somos feridos no nosso nível mais profundo, precisamos passar por um processo que exige a nossa participação ativa. Precisamos nos esforçar para identificar o que foi ferido no nosso coração e nos nossos relacionamentos para em seguida perdoar. Esta sequência geralmente não é fácil e raramente é instantânea. Na época de Jesus, as pessoas também desejavam soluções imediatas. Elas preferiam os milagres ao trabalho árduo. Mas Jesus não estava interessado simplesmente em ajudar as pessoas a se sentir melhor. Ele queria que elas de fato melhorassem. Para ele, isso significava lidar com as feridas do coração e dos relacionamentos que exigiam perdão e reconciliação. Ele sabia que às vezes era mais fácil dizer a uma pessoa fisicamente debilitada levanta-te e anda do que dizer teus pecados estão perdoados. Curar fisicamente o corpo era fácil quando comparado com o arrependimento e o perdão necessários no coração humano. Princípio espiritual: é mais fácil desculpar as pessoas do que perdoá-las, mas para o nosso crescimento o ideal é perdoar. Obrigado. Você chegou ao fim de uma leitura. O próximo vídeo está nos links da descrição. E também na descrição desse vídeo eu deixo alguns links caso queira acompanhar alguns dos meus investimentos.